Olá, bom estar com você mais uma vez no programa Conversando com Jefferson. Hoje tenho o prazer de receber o professor Genival Maciel, professor de matemática, gestor também aqui no nosso município de uma grande escola durante um bom período. Professor Genival, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e dizendo já antecipadamente que estou à disposição sempre que precisar, é só chamar. Obrigado, professor. Eu recordo quando o aluno do Santa Maria, um bom tempo atrás, o senhor como professor me orientou muito lá na matemática e o resto eu não me lembro mais, professor. Faz tempo que eu não lembro mais. Não lembro. Deve ter sido 79. Não, professor, foi não. O ano eu lembro. Foi perto daí. Foi no ano de. O último ano que estudei lá foi no ano de 82. 82, professor. Porque eu comecei lá em 79. Tivemos um pequeno convívio, não foi tão grande, porque no ano de 82 eu fiz primeiro ano científico e logo fui para o Recife. E minha turma continuou, então foi no início, né? Então temos pouco contato, mas eu me lembro ainda do professor Genival. Fui ali para Santa Maria como professor interino, como eu falei a você, em 79, tirar uma interinidade da professora Florista, de 3 meses, e daí eu fiquei 11 anos no Santa Maria. Quando terminou a licença, aí a escola me convidou para assumir o segundo grau na época, né? Certo. Aí eu fiquei lá durante esse período. Na matemática. Na matemática. E lá eu fazia sala de aula com matemática e estatística no magistério e a banda. Eu era instrutor da banda marcial também. Mas foi nesse período que começou também com a banda ou já era anteriormente? Não, eu fui para a banda depois que eu fui contratado como professor da escola. Professor, mas eu, conversando com amigos, sempre trato do seu nome, que todos recordam, não como professor, mas como gestor. Sim. O gestor lá do Industrial. Escola Professor Zé Mendes da Silva, né? Industrial, como chamavam antigamente, ginásio industrial. Eu fui nomeado gestor em março de 99. Fiquei até dezembro de 2013. Um bom tempo. Mas saí porque me aborreci, né? Cansei. O sistema é ingrato. Você que fica na ponta do sistema é sofrível, né? Os governantes só querem ver números, né? Não dá condição nenhuma, é só a mídia, que as escolas estão muito boas e tal, etc. E na verdade, no fundo do fundo, não tem nada de bom, não é? É tudo muito precário. É precário, número só para aparecer. Só para aparecer. E a verdade não é essa. Você falou aborrecer. Eu lembro que, infelizmente, hoje, eu vejo muitos professores sofrendo, não é? Se aperreando com os alunos que não têm educação, não têm postura, não é? Então, falta da educação doméstica. Isso. E quando chega na rua, a rua fica achando que está em casa e quer ver tudo que pode e que não deve. E então vejo essa dificuldade em relação ao respeito que existe. Nesse período que você foi gestor, também era assim, professor? Era assim, né? Hoje está pior, né? Porque com o passar do tempo a gente não está vendo melhora, a gente está vendo piora, né? Mas quando eu assumi a gestão lá da escola, a coisa já andava assim, degradada, né? Mas eu trabalhei, eu tive coragem, né? E fiz um trabalho que ainda consegui fazer com que o aluno se sentisse na escola. Eu não sei se o motivo disso, professor,
a falta de algumas disciplinas que existiam anteriormente, no meu tempo, tinha moral e cívica, tinha um programa de saúde, era higiene, eu não me recordo mais o nome, mas acho que era isso que tínhamos. OSPB. OSPB é a Organização Social Política Brasileira. E hoje não tem mais nada disso, não sei se isso está pesando em relação à educação dos nossos jovens, de uma forma geral. Outro problema que eu vejo é em relação à tecnologia, que era para colaborar, mas da forma que ela é usada mais que atrapalha do que outra coisa. Verdade. Chega equipamento da escola, isso aí é real, é fato. Mas, e o professor não está preparado para tal? O professor não passa por capacitação para ser orientado a trabalhar. Tem na escola um laboratório de informática, mas um outro professor vai lá e trabalha com aluno, não é? Um outro, não é? A maioria em si não, porque não tem preparo para isso, não é? A coisa na escola ela anda de trás para frente. Chega o material e o professor não sabe para que serve aquele material. Não tem a capacitação. Não tem. Também, às vezes, não tem interesse do próprio professor, devido, às vezes, às condições que hoje um professor, para poder viver, infelizmente, ao meu ver, tem que trabalhar os 3 turnos. Não é? E para se dedicar fica difícil. Então, chega uma nova tecnologia, para ele chegar e ter... para ele se preparar pessoalmente é muito difícil, né? O professor ganha pouco, todo mundo sabe disso, é notório, não é? E aí ele tem família, não é? Ele tem casa para cuidar, às vezes, no caso feminino, a professora ela tem 2 papéis, o papel de mãe e o papel de gestora do lar, né? Porque o marido está desempregado, ou ganha pouco, tá? E aí ela não pode se beneficiar para tal coisa, né? Aí seria uma obrigação do governo ou dos governos, né? De fazer com que o professor seja capacitado para tal. Em relação ao industrial, todos nós sabemos que o período que o senhor passou por lá deixou marcas, não é, importantes na história, não é, da escola professor Mendes, José Mendes. E como foi a sua participação? Como é que foi? Como o senhor chegou? Como se encontrava aquela escola? E como é que ficou depois do seu período? Veja bem, quando eu assumi a escola, na linguagem popular, estava entregue às baratas, não é? Um prédio velho, acabado, sem manutenção, no desleixo, não é? Por parte do governo e de alguns colegas que por lá passaram e não ligou muito para a coisa, não é? E aí eu cheguei e reuni pais, reuni alunos, reuni funcionários e professores e disse: rapaz, vamos arregaçar as mangas e vamos colocar a Escola Zé Mendes no seu lugar, no seu devido lugar, né? E aí eu comecei a exigir de mim e de todo mundo, né? Aqui a gente vai fazer assim, né? E para que os professores tivessem um certo incentivo, eu dizia muito assim: aqui eu não mando, nós estamos no mesmo barco, eu simplesmente sou o comandante e a gente vai navegando junto, né? Depois eu dizia o seguinte: a importância do aluno. O aluno é importante na escola, porque existe escola sem professor, mas não existe escola sem aluno, né? Aí eu via muito essa importância. Tinha gente que confundia as coisas por conta de eu ser exigente e querer a disciplina de alto nível, aí confundia, achava que eu não valorizava o aluno. Mas não, eu valorizava, só que eu queria que ele fosse valorizado, né? Eles mesmo se autovalorizassem. Então eu queria que ele fosse para a escola para aprender, para estudar, né? Para crescer os seus conhecimentos.
Aí o pessoal tinha, às vezes, essa dúvida se eu gostava do aluno ou não gostava por conta de cobrar. Eu cobrava muito, muito mesmo. Mas eu sempre usei esse raciocínio. O aluno é mais importante, não é? E aí eu começava a conversar com os pais, conversar com o próprio aluno e mostrar essa importância. E dizia assim, eu me citava como exemplo, eu dizia, olha, estudei a vida inteira na escola pública, porém, escola pública de qualidade. Por isso, hoje galguei o mais alto nível de cargo na escola. Toda agremiação, toda escola, qualquer grupo que tenha união, determinação e disciplina, se consegue os seus objetivos e com isso essa comunidade só tende a crescer e a melhorar. Professor. Não tenho dúvida disso. Professor, então durante essa gestão que foi vitoriosa, eu soube também que teve um momento em que houve uma discórdia, um desentendimento com alguns dos alunos, que levou até a promotoria. Como foi essa história? Foi uma menina que foi de minissaia, né? E além da minissaia, com a blusa que ficava mais ou menos um palmo para se encontrar com a saia, tá? Aí eu não estava na escola e a professora que estava coordenando o prédio pediu para que ela se retirasse, porque a ordem de Genival era que não assistia a aula pessoas sem estar padronizado. E com aquela roupa escandalosa, pior ainda, porque nem os alunos queriam assistir a aula, não queria só olhar para ela. E aí ela cismou e disse que não saía e foi uma confusão. E no dia seguinte eu suspendi a menina, né? Aí ela trabalhava numa casa de família e a dona da casa tomou as dores e orientou ela e levou para a justiça e procurou um advogado. Aí foi um bolo muito grande, né? Mas eu não recuei, bati o pé e cheguei até a ser um tanto deselegante e afoito e disse à doutora Marisa que ela tinha poderes me tirasse da escola, porque se ela mandava lá, eu ia deixar de mandar. Aí a Marisa era a juíza de Itaú, em Timbaúba. A juíza de direito aqui. Aí ela deu um passo atrás, pensou melhor, né? E refletiu, pesquisou o meu trabalho e ela achou que devia não dar esse apoio tão grande a essa moça e me apoiou, né? Aí a moça foi me pedir perdão e tal coisa, e eu simplesmente disse que ela procurasse outra escola e no ano seguinte ela podia voltar, que eu matriculava ela na escola. Mas a gente tem que resolver assim, disciplina não pode voltar atrás. Se você volta atrás, não tem disciplina. Tem que dar um exemplo, né, professor? Com certeza, tem que dar exemplo. Então, professor, tem um momento agora para suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo de hoje. Eu fico envaidecido até de ter sido convidado por você para chegar até aqui, né? E conversar sobre a educação. A educação sempre é uma coisa boa. Se os governantes realmente tivessem um olhar de seriedade, de progresso, de querer ver a coisa crescer, eles investiam, sim, primeiro na educação, não é? Aí a gente tem nações aí no mundo, como o Japão, China, que a educação é prioridade, não é? Existe países no mundo onde o professor é o primeiro salário do país, o segundo é do primeiro-ministro, não é? Aí esse país cresce. Não é? Por quê? Não é porque o professor tem que ser rico, é porque o professor ele tem que ter tempo para se dedicar à escola, não é? E se ele não ganha bem, aí ele vai dar aula em 10 escolas, em 1000 escolas, e cadê o tempo da dedicação? Cadê o tempo de se preparar? Não tem, não é? Então, muito obrigado. Professor, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Muito obrigado, professor. Então é isso, a união faz a força.
e a dedicação e a disciplina é importante em qualquer área que você esteja. Se você gostou, compartilhe, manda aí sua observação, seu comentário. Estamos sempre aqui. Um abraço.